nós temos Abraão como personagem. E o que nós podemos destacar da pessoa de Abraão? A sua obediência a Deus. É na obediência que nós recebemos de Deus tudo aquilo que necessitamos. Talvez as pessoas não se deram conta disso, mas entre os religiosos aqui eu ouso dizer que seja o voto mais difícil de se viver a obediência. Às vezes as pessoas focam, na pobreza, na castidade, etc. Todos os votos são importantes, mas a obediência pega pelo pé. Que o digam os pais com seus filhos. Porque obedecer significa abrir mão da própria vontade, e nem sempre nós estamos ou somos maduros suficientes para enxergarmos que nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. É aí que muitas vezes as pessoas se perdem. E quando é a vontade de Deus, que muitas vezes é contrariada pela humana, e você acolhe, Deus age, Deus recompensa. Olha, Abraão, que teve a graça de ter o filho como bênção depois, porque obedeceu, E Deus pediu para que ele sacrificasse o próprio filho também, e ele obedeceu. Na hora do sacrifício, para Abraão, ou seja, de você virar uma grande descendência. Então, para dizer, gente, o ob audire, que vem do latim, a etimologia da palavra obediência. Ob audire, ouvir intensamente. Quem ouvir? Quem ouvir? Ouvir a voz de Deus, que fala pela sua palavra, que fala pela igreja, e que nem sempre fala pelos nossos egos, pelas nossas vaidades. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Que a voz de Deus é a voz muito sensata, é uma voz pontual, e passa pelo crivo da inteligência, não da emoção. Primeira coisa para você saber se é de Deus é quando passa pela inteligência, não pela emoção. Passou pela emoção já dá uma desconfiada aí, já se segura. Agora, quando passa pela inteligência, quando você raciocina, quando você compreende, você se entrega, aí você obedece. Quando o filho entende que o pai e a mãe quer o seu bem, ele obedece, sem titubear. Quando ele não entende, o que ele faz? Põe uma tromba desse tamanho, fica de cara feia, bate o pé e fica fazendo gracinha, porque foi pela emoção. O Salmo nos dá uma mensagem muito bonita hoje, quando diz assim: quem morará em vossa casa? No segundo versículo, na segunda estrofe diz assim: quem em nada prejudica o seu irmão, quem nem cobre de insultos o seu vizinho, quem não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Mas vamos ficar com esse versículo para a gente meditar. Quem em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho. Tem alguns vizinhos que dá vontade de a gente mandar para o espaço. Aí o que a gente tem que fazer? Reza. Reza por ele. Não prejudica. Não, gente, a regra para entrar no céu é muito fácil. Quem morará em vossa casa? Quem em nada prejudica o seu irmão. Pronto. Depois cada um pensa: será que eu não estou prejudicando meu irmão? Como que eu prejudico? Como que eu prejudico o meu irmão? Quando nós falamos mal, por exemplo, é uma forma de prejudicar e terrível. Então, guardem isso. A pergunta foi: Senhor, quem morará em vossa casa? A resposta é: quem em nada prejudica o seu irmão. Precisa se delongar mais, já fala por si só, Precisa não para de explicar. Mas vamos ao evangelho de hoje, que mais uma vez nos é narrado esse encontro bonito de Jesus com Marta e Maria. Parece que Jesus despreza Marta porque ela estava trabalhando. Não, Jesus não desprezou Marta por isso.
Jesus, pelo contrário, o trabalho de uma e a contemplação da outra se completam e nos dá aí uma boa receita de como devemos ser e viver, trabalhando, mas também contemplando. Trabalho, ora et labora, trabalha e reza, né? Trabalha e reza, dia São Bento, trabalha e reza. Não é só trabalho, mas a oração também. Agora, Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? É ficar junto dele. Ficou com ele ali, né? Ó, deixa a Marta lá trabalhando. São duas personalidades diferentes. É tanto que a Marta estava incomodada, que a irmã estava lá fazendo sala para Jesus, enquanto ela estava lavando os pratos. E ela foi lá reclamar: ô Senhor, eu estou trabalhando aqui sozinha, enquanto a Marta está aí olhando para o Senhor, sem fazer nada. Marta, para que essa ansiedade? Marta é um temperamento ansioso, né? Uma personalidade ansiosa. Enquanto Maria, não, calma, Marta. Se ela, eu que estou interpretando, calma, depois a gente lava. Vem para cá também. Vamos aproveitar esse momento, porque ele é único, amanhã nós poderemos não tê-lo mais. Por isso que nós não podemos perder certas oportunidades que a vida nos coloca, porque pode ser que amanhã nós não teremos mais. É como diz Santo Tomás, a graça pode passar e a gente não acolher e não volta mais. Tem coisas que na vida são únicas, oportunidades que são únicas. É por isso que a gente tem que estar sempre pedindo a Deus e o Espírito Santo: meu Deus, essa é a hora de agir, essa é a hora de fazer, essa é a hora de falar, essa é a hora de acolher. Porque às vezes passa e não adianta depois querer correr atrás, porque a graça de Deus, ela é pontual também. A graça de Deus às vezes foi para aquele momento. É por isso que nós muitas vezes não somos sensíveis aos sinais dos tempos. Às vezes está ali escrito na nossa frente que nós temos que agir assim e nós agimos contrariamente. E Deus dizendo, e Deus falando por meio de um, por meio de outro, por meio dos sinais, das coisas, e nós insistindo, e a gente fica insistindo em querer fazer o contrário. Aí passa, aí não volta mais. E Jesus diz: olha, ela escolheu, ainda perguntou para ela: por que te preocupas e andas agitadas com muitas coisas? Quando nós colocamos as outras coisas no lugar daquilo que é o essencial, nós perdemos muito. E está cheio de gente agitada, infartando por aí, tendo AVC por aí. Por quê? Porque está agitado, está com o coração agitado, se preocupa com tudo demasiadamente, né? Coloca o problema acima da solução. Não, calma. Ponha uma coisa na cabeça de vocês: se existe o problema, existe solução para ele. Como assim, padre? Senão o problema não existiria. Muito simples, isso é racional. Se tem um problema, é porque tem solução. Se não tivesse problema, se não tivesse solução, o problema não existiria. Isso é muito óbvio. A questão é que nós demasiadamente ficamos focados no problema, ela ocupa todo o nosso ser, né? Aí fica num grau de ansiedade, de adrenalina, de sei lá o quê, e você esquece de enxergar a solução que às vezes está do teu lado, está à frente ou está adiante, mas está ali. Mas todos esses elementos da emoção, que Jesus colocou muito bem aqui, que é o agito de Marta, faz com que ela não perceba o que Maria percebeu. O essencial é Deus, é estar aqui com Jesus, porque daqui a pouco ele vai embora, né? E eu não vou ter mais essa oportunidade, como realmente talvez não teve. Então eu vou ficar aqui com ele, né? Vou ficar aqui do lado dele. Então fica para a gente, encerrando esse momento, a pergunta: eu sou mais Marta ou Maria? O ideal seria que nós conjugássemos a personalidade das duas na nossa. Trabalhasse, mas não deixasse de ver o essencial. Até porque eu tenho que saber a hora de parar. Eu não posso colocar uma coisa em detrimento de outra. Ainda mais quando se trata da graça de Deus, que pode passar.
Eu sou mais Marta, agitado, me preocupo com tudo, ansioso ao extremo. A viagem no mês que vem, eu estou arrumando a mala hoje. O exame é amanhã, eu já estou com o diagnóstico hoje que vou morrer. Tem gente que é assim, morre antes do tempo. Ou eu sou a Maria, que fica ali, espera a hora certa para sair, para levantar e etc. Peguemos aí um pouquinho das duas, que vai ajudar muito bem, e façamos na nossa caminhada de vida esse encontro com Deus profundo, levando em consideração aquilo que também nós trazemos dentro do nosso coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,